Efésios capítulo número 5, versículos de 14 a 21, uma porção muito conhecida da palavra de Deus. E eu quero ler esses versículos que vão nos guiar naquilo que a gente pretende ministrar essa noite. Efésios 5, 14, a Bíblia diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por podermos nesses próximos minutos partilhar a Tua palavra. Pedimos, fala aos nossos corações, de todos que nesse momento param para nos ouvir, que seja o Teu Espírito a falar, que seja o Senhor a soprar em nossa mente e coração. Esta é a minha oração, me põe atrás da cruz e que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho nesses últimos dias pensado bastante sobre a vida, assim, como um todo, né? Esse tempo de quarentena a gente para fazer as nossas reflexões e pensar assim, puxa, realmente o que importa na vida da gente? Tem algo em comum que todos nós estamos fazendo nesse exato momento aqui, se venhamos nós de onde viemos ou estejamos nós na posição em que nós estivermos, a gente está vivendo. Estamos vivendo, estamos aqui e estamos vivendo. Chegamos aqui porque estamos vivendo. Mas a pergunta que eu queria te fazer hoje à noite, pensar um pouquinho sobre ela, é como a gente está vivendo. A gente está vivendo certo ou a gente está vivendo errado? A gente está vivendo de uma maneira proveitosa ou a gente está vivendo de qualquer jeito? A gente está vivendo ou a gente está sobrevivendo? Esses dias eu estava falando com os meninos aqui na igreja sobre isso. Eu estava dizendo que a gente tem que lidar com uma certa dicotomia. O crente ele tem umas dicotomias para lidar. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente sabe que é um cidadão celestial, a gente espera a noiva, a gente espera a cidade celestial que vem ataviada, a gente espera a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, a gente sabe que isso aqui não é tudo. Estão comigo, irmãos? Amém? Isso aqui não é tudo, mas ao mesmo tempo a gente também, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente percebe que tem essa perspectiva, mas tem uma outra, que a Bíblia sempre nos empurra a viver direito, a viver certo, a vivermos bem dentro da nossa casa, a tirarmos da nossa vida todo o potencial que a nossa vida tem. Tem uma frase que diz, só se vive uma vez e se você viver certo já é o suficiente. Abraham Lincoln certa vez falou assim, ele disse, no final das contas, o que conta não são os números dos anos na sua vida, mas o quanto de vida havia nos seus anos. Foi isso que Abraham Lincoln certa vez falou. No final de tudo, não vai contar quantos anos teve na vida. Vai contar quanta vida teve nos seus anos. Então, eu queria compartilhar com você hoje à noite, eu queria ir direto ao ponto. Eu penso que existem algumas coisas que a gente pode, quem sabe, arranjar na nossa vida, arrumar na nossa vida, perceber na nossa vida, a fim de que a gente viva certo, a fim de que a gente não vai só vivendo, não vai só sobrevivendo, vai esperando o mal de amanhã, mas a gente consegue viver plenamente, viver abundantemente, como Jesus disse em João capítulo de número 10. E eu li esse texto para você, quero me basear nele, apesar de que a gente vai usar outras referências da Bíblia, mas quando Paulo está escrevendo aos Efésios, nesse trecho que a gente leu particularmente, parece haver uma preocupação nele, de que a igreja que o estava ouvindo pudesse viver de uma maneira certa. Ele diz, vejam como vocês andam, que vocês possam remir o tempo, que vocês entendam a vontade de Deus, e isso e aquilo, vivam, mas vivam direito, vivam, mas vivam certo, vivam de uma maneira certa. E eu queria falar de algumas coisas que eu tenho elucubrado nesse tempo, que eu tenho pensado sobre isso nesse tempo, e que eu tenho tentado trazer para a minha vida, a fim de que minha vida viva mais, a fim de que eu viva certo, e essa é a minha proposta para você hoje à noite. Quem aqui quer viver certo para a glória de Deus? Diz amém. Eu penso que é isso que a palavra espera de nós, e eu queria dizer algumas coisas para você. A fim de que vivamos certo, eu penso que a gente precisa da atmosfera certa. Nós precisamos da atmosfera certa. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 19. Fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai usar bastante o texto de Efésios. E no versículo 19 ele vai dizer assim, falando entre vós, com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, se tem uma atmosfera que deve cercar a vida do cristão, a vida daquele que crê, se eu fosse resumir em uma palavra para você, essa palavra seria adoração. Diga amém. Adoração, a atmosfera que deve cercar a vida daquele que crê, é uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de adoração. Em sua vida, na vida de cada um de nós criamos a atmosfera que nos cerca. Eu queria falar isso para você rapidamente, sem parecer ser um negócio muito holístico, porque eu não creio nessas coisas, mas tem coisa que a gente percebe. Quando a gente chega no lugar que as pessoas estão muito, muito tristes, a gente não percebe isso, sim ou não, irmãos? Você chega, está todo mundo triste, macambuza, aquilo é uma atmosfera de tristeza, não é assim? Aquilo não é um lugar propenso. Você chega num ambiente que é um ambiente de muita reclamação, de muita murmuração, de muita negatividade. Novamente, não estou sendo nem holístico, nem new age com você que hoje, nova era. Mas essas coisas parece que elas criam um lar onde só há brigas, onde só há contendas. A atmosfera daquele lugar é diferente. Quando você convive com gente que destila ódio, que destila raiva, essa atmosfera ao redor daquela pessoa também começa a se tornar uma atmosfera triste, de raiva e de ódio. Você vê isso, por exemplo, quando Jesus vai a Nazaré, volta para a sua cidade, e a Bíblia diz ali, a palavra do Senhor fala em Mateus 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É Jesus que chega num ambiente de incredulidade, e por causa daquela atmosfera, daquele lugar, os milagres não aconteceram. O que a Bíblia está dizendo? Por causa da disposição de coração daquele povo, aquela sempre seria uma atmosfera cética, aquela sempre seria uma atmosfera natural, ela não seria uma atmosfera sobrenatural, não seria uma atmosfera do milagre, não seria uma atmosfera do fluir de Deus, dos milagres, por causa da disposição que havia no coração do povo. Jesus está, de certa forma, respondendo à atmosfera, ao ambiente que está naquele lugar. Diz-nos a Bíblia, por exemplo, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quantos creem nisso? Digam amém. Diz a Bíblia no Salmo número 22, Tu és o Deus que habita em meio aos louvores de Israel. Então, se nós podemos ter uma certeza, se tem um ambiente ao qual Deus vem, ao qual Deus se manifesta, é um ambiente onde existe adoração, onde existe louvor ao seu nome, ali o Senhor está entronizado, Ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Lembra comigo da história do rei Saul? Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 16, que o rei Saul era um cara atormentado. Se Saul vivesse hoje, com certeza ele ia ser laudado como um maníaco depressivo, qualquer coisa do tipo, ou bipolar, no mínimo, não é? Iam meter um monte de remédio e tarja preta nele, porque Saul tinha um problema na cabeça, né? E a Bíblia fala que ele estava ali atormentado por espíritos da parte do mal, e de repente ele fala assim, a solução é trazer Davi. Fala, como assim a solução é trazer Davi? Traz aquele menino que toca harpa, traz aquele menino para cá. E a Bíblia diz que quando Davi se colocava no palácio, ele começava a tanger a sua harpa, ele começava a tocar os louvores ao Senhor, a atmosfera daquele lugar mudava, e os espíritos maus da parte do inferno deixavam Saul, e ele recobrava a sua paz, porque uma pessoa vinha carregando consigo uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de adoração. Então eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que você não possa mudar as suas circunstâncias, você pode mudar a atmosfera das suas circunstâncias. Mesmo que você não possa mudar as circunstâncias, você pode mudar a atmosfera das suas circunstâncias. Eu acho que eu já contei essa história aqui, a história daquela composição da música Jesus, do Asaf Borba. Quem aqui é da época do Asaf Borba? Isso, muito bem. Vários cabelos brancos levantaram as mãos, certo? Você sabe quem é Asaf Borba? Você põe no Google, não é? Então, e ele conta, tem uma música do Asaf Borba que a letra da música é Jesus. Só isso, Jesus, 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 Jesus. Quem lembra dessa música? Jesus, Jesus. Só Jesus. Você já ouviu o testemunho dele sobre essa canção? Essa canção, ele conta que ele estava uma vez numa igreja no leste europeu, um lugar muito frio, literalmente frio, fora e frio por dentro. As pessoas na adoração assim, rígidas, gélidas, impassivas, esperando a hora de acabar, e ele ministrando, e a coisa não ia, ele falou, Jesus, o que eu vou fazer agora? E de repente ele fechou os olhos, começou a colocar os acordes no violão, e começou a cantar, Jesus, 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 e ele foi, Jesus, Jesus, aquela música foi vindo, e tudo que ele dizia era Jesus, 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 sobe o tom, Jesus, 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 com os olhos fechados, Jesus, Jesus, e ele diz que quando ele chega ao final da canção, ele abre os olhos,
Aquela igreja que até então estava ali fria, gélida, apática à presença de Deus, eram pessoas que agora estavam com seus rostos prostrados em terra, gente que estava chorando, gente que estava confessando seus pecados, gente que estava sendo avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, porque a adoração é uma atmosfera a qual atrai e manifesta a graça de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração, e eu te pergunto, qual é a atmosfera que cerca a sua vida? A atmosfera da sua vida é uma atmosfera de vida? Pensa na nossa vida. Nós temos a nossa atmosfera. A nossa atmosfera é feita de toposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Tudo isso aí. O que é isso, basicamente? Ah, sim, se vira. Deixa eu fazer em libras para você. Se vira, hein? Faz aí o que eu falei em libras. Ah, tá, tudo bem. Atmosfera. Então é o seguinte, o que é atmosfera, basicamente? É um monte de gases misturados que formam a nossa atmosfera e que são presos nesse lugar por causa da força da gravidade. E é por causa da nossa atmosfera que a gente pode fazer o seguinte, ó. Respira. A gente só respira porque a nossa atmosfera nos fornece oxigênio. É a nossa atmosfera que regula a temperatura do planeta. Um pouco menos a gente morria congelado, um pouco mais a gente morria queimado. O pessoal de Cuiabá sabe bem o que é isso, não é? Então, a nossa atmosfera que não permite que a radiação nos mate, que nos livra, às vezes, das chuvas de meteoros. Ou seja, a nossa atmosfera, a atmosfera que Deus criou para a humanidade, é uma atmosfera propensa à vida. E cabe a nós, como ser, como indivíduo, fazer com que a atmosfera que está na minha vida seja uma atmosfera de vida, amém, irmãos? Seja uma atmosfera que não é circundada pela negatividade, que não é circundada pela maledicência, pela reclamação, pela murmuração. Eu já disse isso aqui N vezes, quem murmura morre no deserto, onde a gente está sempre reclamando, a gente está sempre desconfiado, uma atmosfera de medo, uma atmosfera onde não há satisfação em nós. Por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós também colocamos palavras na nossa vida, e a Bíblia diz em Provérbios 18, que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a usa, comerá dos seus frutos. A palavra do Senhor diz em Isaías 61, versículo 3, e a pôr sobre aqueles que estão em Sião, de luto, uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. O Senhor Jesus cumpriu essa profecia na cruz do Calvário, e Ele tirou de nós as cinzas, e Ele colocou em nós uma coroa e vestes de louvor, aleluia! O crente tem que andar nessa atmosfera de louvor e de adoração. Davi diz no Salmo 34, em todo tempo seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu o louvarei. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16? Paulo e Silas estão presos na prisão em Filipos. Eles foram perseguidos, eles estão com as costas abertas e dilaceradas, e lá pela meia-noite, um estava reclamando por outro da dureza da vida. É isso que diz Atos 16? Não, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, cheios de problemas, perseguidos, angustiados, abatidos, presos, encarcerados, apanhados, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles louvavam o Senhor. E eu fico imaginando essa cena, eles dizendo assim, isso aqui não pode nos prender, porque quando você louva o Senhor, você tira um pouco os olhos das circunstâncias, você tira um pouco os olhos das mazelas, você começa a não olhar só para as suas feridas, não só para as coisas que estão sangrando, mas você lembra de levantar os seus olhos para os montes, você lembra de olhar para o Senhor, de lá vem o nosso socorro. E eu não sei o que aconteceu naquele dia ao certo, enquanto Paulo e Silas estavam louvando na prisão, de verdade, mas eu imagino que Deus começou a ouvir, porque Deus habita em meio aos louvores, e eu não sei o quanto que Deus gostou daquilo. Talvez Ele tenha chamado os meninos lá no céu, falado, Gabriel, Miguel, você chega aqui, olha o que está acontecendo lá. E eu não sei qual é a música que Paulo e Silas cantavam, eu não sei se Deus, irmãos, começou entendeu? Deus começou a bater o pé lá em cima e falar, meu, que louvor bacana. O que eu sei é uma coisa, que quando Deus se move, a terra se move, as cadeias se quebram, e eles foram livres para a glória de Deus. Disso eu sei. Então nós precisamos trazer para a nossa vida
um ambiente que confunde a estratégia do inferno. Satanás, quanto mais ele nos ataca, mais a gente louva, mais a gente adora, mais a gente agradece ao Senhor. Quando você louva, você tira o controle da situação, das situações, e coloca o controle nas mãos de Deus. Quando você louva, você muda a atmosfera de preocupação para a adoração. Você muda a atmosfera de pânico para cântico. Você muda a atmosfera de descontrole para o controle soberano do Deus que está acima de todas as coisas. Por isso eu te digo nessa noite, não somente ouça isso, não somente entenda isso, mas faça isso. Mude a atmosfera da sua vida para louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Tira 30 segundos nessa noite e louva o nome do Senhor, que é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de toda majestade. Louve ao Senhor, porque Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. Tu, Senhor, mereces o louvor sobre tudo e todos. Aleluia! 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 Se quisermos viver certo, a gente precisa da fonte de poder certo. Olha o que Paulo vai nos dizer no versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fonte de poder, muitas coisas que a gente lida na nossa vida hoje, nesse mundo tecnológico, tem fonte de poder. Essas luzes que iluminam esse auditório agora, tem uma fonte de poder, tem uma hidrelétrica que energizou, que catalisou a energia e mandou para nós. Esse smartphone que você tem no seu bolso, ele tem uma fonte de energia, ele tem uma fonte de poder. E se você deixar ele muito tempo sem ser conectado, ele vai perder a sua energia. O notebook que a gente usa, esse microfone que eu estou segurando, ele tem uma fonte de poder. E a gente precisa mantê-lo conectado à fonte para que ele não perca a sua vida. E os cristãos têm uma fonte de poder. E a nossa fonte de poder é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. E o Espírito, nós estamos debaixo da obra do Espírito de Deus. É Ele quem capacita os crentes, é Ele quem fala ao coração dos crentes, é Ele quem nos lembra tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso eu quero te dizer, pare de lutar na carne. Porque se você quiser resolver as coisas da carne, lutando com a sua carne, no final, quem vai vencer é a carne. E nós não fomos chamados para lutar segundo nossas armas humanas. As nossas armas, elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas. Olha só, a palavra do Senhor, por exemplo, nos diz em Efésios 6,18, um capítulo para frente, diz Paulo assim, no final do texto da armadura, ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu cheguei de manhã, a gente ia ter escola bíblica, tudo, aquela época que a gente vinha na igreja de manhã, saudade, quem está com saudade de vir na igreja de manhã? É, verdade. Então, cheguei ali um pouco mais cedo e tinha uma irmã, uma senhora da nossa igreja, e quando eu cheguei, ela me tirou de lado e falou assim, pastor, o que está acontecendo com fulano, ciclano e beltrano? Eu fiquei assim, eu falei, por quê? Eu falei assim, não, porque eu estava orando e tal. Irmãos, 3 pessoas que eu tinha atendido naquela semana. Eu falei assim, a irmã está sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, não, é que eu estou orando. Estou orando por eles. Eu falei, me explica isso aí, irmã. Eu falei assim, hoje mesmo acordei 3 da manhã. E eu, pastor, aí ela me falou uma coisa que há muito tempo eu não ouço os crentes dizerem. Ela disse assim, eu passo o dia orando no Espírito. Eu passo o dia orando no Espírito, porque eu sei que a gente está no meio de uma guerra. E aquela irmã naquele dia tinha acordado 3 horas da manhã, uma senhora idosa, ela passou ali o resto da madrugada orando, e 8 horas da manhã ela estava na igreja, sedenta, forte para buscar a Deus. Sabe por que às vezes você está se arrastando nessa sua vida? Assim, ai gente, tal, né? Sabe por quê? Porque tirou da fonte de poder, e uma hora a bateria começa, tira o seu notebook da fonte de poder dele, por um tempo, não dura por um tempo, está ali, tem bateria, daqui a pouco ela começa a acusar, a bateria está acabando, ela vai diminuindo as funções, para ver se consegue esticar aquele, então pode ser que você, que se desconectou da fonte de poder, que é o Espírito Santo, já diminuiu um monte de função, já está se arrastando, já não tem oração, já não tem vida, mas eu quero te dizer, tem uma fonte de poder disponível para todos nós, é o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que aprender a voltar a ter essas coisas na nossa vida, orar no Espírito. O que é orar no Espírito, pastor? Se você for numa igreja pentecostal, de teologia pentecostal, ele vai dizer para você que é orar em línguas. Tem uma profunda discussão sobre isso. Na nossa teologia, não. Para nós, línguas são dons, e orar no Espírito é outra coisa.
Apesar de que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14 que quem ora em línguas, ora no Espírito. Mas nós acreditamos que esse orar no Espírito é orar sobre a direção do Espírito de Deus. Orarmos porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu já falei isso aqui na igreja, o Espírito Santo ele não é um gás. Entendeu? O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é energia, não é um choque, assim, que, Espírito Santo, assim, né? Não é. O Espírito Santo é Deus, amém, irmãos? Ele tem mente, ele tem vontade, ele tem boca. E é por isso que quando nós oramos sob a direção do Espírito, a gente ora segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 8, 26 e 27, o Espírito intercede por nós. O Espírito, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Então orar no Espírito é a gente orar numa linguagem divina. Sabia disso? Porque a gente tem 3 maneiras de orar. A gente pode orar aos homens. Jesus disse, não façam como os fariseus, porque eles oram aos homens, para que os homens saibam que eles estão orando. A gente pode orar a Deus e aos homens, é quando a gente ora aqui, ó. Estamos orando a Deus, mas estamos orando juntos. Então tem esse L na nossa oração. Mas a gente pode orar só a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo número 6, quando você for buscar ao Pai, tranca a porta do teu quarto e ora e busca o Senhor em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. É a gente ir direto ao Senhor. Orar é quando a gente, no Espírito, é quando a gente consegue falar a linguagem do céu. Eu gosto muito da história das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Tem uma história da Segunda Guerra Mundial extraordinária. Os americanos estavam levando um pau dos japoneses na guerra no Pacífico. Porque o que acontecia? Eles mandavam as mensagens, o japonês interceptava, é óbvio, né? O japonês é um inteligente que só. E não só interceptavam, como eles conseguiam facilmente entender o que os americanos estavam falando, porque eles tinham muitos japoneses que falavam inglês. Muitos deles haviam estudado nos Estados Unidos e muitos deles sabiam inglês. Então eles estavam interceptando e frustrando todos os planos dos americanos, e eles já não sabiam mais o que fazer. Um dia um camarada chamado Philip Johnston, filho de missionários, procurou alguém da alta patente do exército e falou, o negócio é o seguinte, eu sou filho de missionário, e eu fui criado aqui nos Estados Unidos numa tribo chamada Navarro. E só eu, fora os navarros, só eu sei falar navarro no mundo. Ninguém mais fala navarro, porque era uma língua que ficava só ali entre eles. Que acendeu a centelha neles, foram lá, pegaram toda aquela tribo navarro, espalharam os camaradas, ensinaram para eles a linguagem militar, e a partir de então eles só se comunicavam na Segunda Guerra Mundial em navarro. Aí eles praticamente deixavam a frequência aberta, os japoneses ouviam, não conseguiam entender o que estava sendo dito, e dali teve a reviravolta naquela guerra de quando os Estados Unidos conseguiu estabelecer vantagem sobre os japoneses. Esses navarros foram depois chamados como Code Talkers. Eles eram aqueles que tinham maior segurança, eles não podiam cair na mão do inimigo de jeito nenhum, porque eles falavam numa linguagem que o inimigo não conseguia entender. Qual é o meu ponto com você? O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você ora, você fala numa linguagem que Satanás não consegue alcançar. Quando você ora, você vai direto na fonte de poder. Quando você ora, você frustra os planos das trevas. Quando você ora, você usa a linguagem do Espírito. Aleluia! Vai direto na fonte. Às vezes a gente está falando demais, escrevendo demais, falando bobagem demais. Vai orar. Vai se encher do Espírito Santo de Deus, uma fonte de poder para nós. Se a gente quiser viver certo, a gente precisa da informação certa. Versículo de número 14, ele diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo começa a dizer, pelo aquilo que ele diz. Se você só ouve lixo, dificilmente você vai enxergar um jardim na sua vida. Se você só ouve porcaria, dificilmente você vai conseguir enxergar coisas belas na sua vida. O que você põe na sua mente determina aquilo que você vê. Você estabelece a ótica pela qual você enxerga o mundo. Tem uma palavra que eu preguei aqui um tempo atrás chamada ovos de serpente. Gente que cultiva ideias satânicas na mente, que não consegue mais ver o mundo da maneira que Deus vê. Então nós precisamos escolher as informações certas. Paulo está dizendo, estou te dando uma informação. Deus está dizendo, levanta. Levanta, resplandece, levanta dentre os mortos. O que é que você está pondo para dentro da sua mente e do seu coração? Quais são as informações que você consome, que por fim não são só informações, mas acabam te formando também? Jeremias capítulo 15, versículo 16, a palavra do Senhor diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias estava com tanta vontade de saber aquilo que era certo, que ele botou a Bíblia para dentro. Comeu do texto, colocou para dentro de si.
Então, o que eu quero te dizer é que você precisa começar a obter a informação certa. E aonde está a informação certa? A informação certa está naquilo que Deus diz. Amém, irmãos? Pelo que diz, levanta, resplandece. O que Deus diz sobre a sua família? O que Deus diz sobre o seu casamento? O que Deus diz sobre os seus filhos? O que Deus diz sobre o seu futuro? O que Deus diz sobre a sua identidade? O que Deus diz sobre o seu amor? O que Deus diz sobre o seu coração? Essa é a informação que vai fazer a gente viver. É como quando o Senhor foi falar com Gideão, Juízes capítulo número 6. A palavra do Senhor diz que o anjo chegou para Gideão e o saudou assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. E a Bíblia fala assim que Gideão não se enxergava assim. Ele começa a dizer: eu, homem valente? Da onde? Eu sou da menor tribo, a minha família é a menor família, eu sou o menor da menor família. Entendeu? É isso que eu sou da menor tribo, da menor família, eu sou o menor. Eu sou, só faltou ele falar, né? Eu sou o vermezinho de Jacó. Não é isso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E o anjo chega para Gideão dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. O que Deus está fazendo com Gideão? Deus está fazendo, você não é o menor do menor dos menores, você é um homem valente. Ele está pondo a informação certa dentro do coração de Gideão. Você está ouvindo outras coisas, Gideão. A informação certa é que tu é um homem valente. Deixa eu dar uma palavra de bênção para a sua vida. O que eu enxergo claramente aqui em outros casos da Bíblia é que muitas vezes Deus não te chama só como você é, mas Deus também te chama como você vai ser. Muitas vezes Deus não te chama só como você é agora. Deus te chama como você vai ser. Lembra de Abraão, Gênesis 17. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O que quer dizer Abraão, irmãos? O que quer dizer Abraão? Irmãos, escola bíblica, nós precisamos voltar mesmo, né? Abraão quer dizer pai de multidões. Pai de multidões. Deus está dizendo para Abraão, pai de multidões. E aí eu te pergunto, quantos filhos Abraão tinha quando Deus mudou o nome dele para pai de multidões? Quantos? 0, nenhum, um cara que não tinha filho nenhum. E aí toda vez Deus, você vai ter essa senda de Gênesis 17 a Gênesis 21, porque só em Gênesis 21 Isaac vai nascer. Aí Deus encontra o cara que não tem filho nenhum e fala assim: e aí, pai de multidões, beleza? Pai de multidões é o seguinte, pai de multidões, eu não sei o que lá. Por quê? Porque Deus nem sempre nos trata como nós somos hoje, mas Deus também já nos trata como nós podemos ser nele. Quantos creem nisso? Digam amém. Então Deus te chama de abençoado, de valoroso, de importante, de gente de força, mesmo que você não se sinta assim agora. Deus vai falar coisas para você, vai te dar informações que muitas vezes vão se opor à realidade que você está vendo e aquilo que você está sentindo, mas nós não andamos por vista nem por sentimento, nós andamos por fé. Eu tenho que ter a informação certa no meu coração, um princípio poderosíssimo. E aí você vai ver depois que Gideão vai com 300 homens livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas, que são os 300 de Gideão. E ele vai operar uma libertação, aquele que se sentiu o último do último do último. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, comece a colocar a informação certa para dentro. Comece a colocar a informação certa para dentro. O que você tem ouvido? Se quisermos viver certo, a gente precisa do lugar certo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo número 15. Portanto, vejam prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Essa ideia de quando nós andamos, aonde os seus pés estão te levando, aonde você está chegando, como você anda e aonde você anda. Seus passos te levam onde? Quais são os lugares que você está? Esses lugares são lugares de gente sábia ou são lugares de gente nécia? Você está andando pelos lugares certos. A palavra do Senhor diz em 1 Reis 17, quando Elias, depois de sair da caverna, ele fala assim: vai para o ribeiro de Querite, e ali eu vou te sustentar, e ali eu vou mandar aves para que levem comida para você todo dia. Engraçado que Deus, depois de um tempo, o ribeiro secou. Lembra dessa história? Deus mandou Elias para aquele lugar e o ribeiro secou. Vou falar uma coisa para você nesse tempo de pandemia. Pode ser que Deus esteja secando ribeiros na nossa vida, para a gente voltar a ouvir a voz dele. Pode ser que tem fonte que está secando, porque daí o ribeiro secou, e as aves já não vinham mais, e agora? Aí Deus fala: agora você vai lá para Sarepta, agora você vai lá para a casa da viúva, porque lá eu vou te sustentar. Percebe que Deus está movendo Elias de lugar? Tem lugares certos para nós. Deixa eu ver se eu consigo traçar essa linha com você claramente. Existem lugares específicos para nós, onde a bênção de Deus vai fluir. É sério. Quando Deus nos manda ir para um lugar e a gente fica, não é que a gente deixa de ser uma bênção. Não é isso.
mas a bênção de Deus deixa de fluir muitas vezes. E a gente precisa entender qual é o lugar de Deus para mim. Ora, Abraão, ele chegou, sai da tua terra. Eu vou fazer de você uma bênção, mas sai da sua terra, vai para outro lugar. Quando Agar quer fugir de Sara, dá no pé, vai para lá no meio do deserto. Isso é Gênesis 16, ele diz, volta. Eu vou fazer do teu filho uma grande nação, Agar, mas a hora não é agora. Volta e reconcilia com... Volta! Não é hora de você estar aqui agora, volta. Deus tem lugares para cada um, como Paulo, Atos 16 mesmo, que Deus o proibiu de ir para onde ele queria ir, mandou ele para outro lugar. Deus tem lugares certos para a nossa vida, Deus tem um lugar espiritual. Eliseu, quando chega para Elias e fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias fala para ele assim, beleza, é só você estar lá quando eu for levado ao céu. Tranquilo, simples assim. Ele diz para Eliseu, esteja no lugar certo. E Eliseu, onde Elias ia, Eliseu estava atrás. E na hora em que Elias foi levado aos céus, irmãos, Elias foi levado aos céus por uma carruagem ou por um redemoinho? Vai ler a Bíblia, irmão. Depois você vê lá na sua Bíblia. Onde está a história de Elias, irmãos? Sambalate, capítulo 2. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Quando Elias foi levado aos céus por então Eliseu estava lá, e ele recebeu a porção dobrada, lugar certo, a gente tem que estar no lugar certo. Você está pronto para estar no lugar onde Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida? Deus tem uma vontade para você, para cada um de nós que está aqui, mas Ele também tem um lugar para a nossa vida. Quando Ele disse aos discípulos, Ele disse, vocês vão, beleza? Mas espera um pouquinho, fiquem em Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, então você vai. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre tempo. Tem uma história da Odisseia de Homero, é um livro de mitologia grega, mas vale a pena ler, tem algumas coisas legais ali. Na Odisseia de Homero, ele praticamente conta a história de Ulisses. Ulisses é aquele herói da guerra de Troia com os gregos. Ulisses é o cara que teve a ideia do cavalo de Troia. Tudo bem? Teve aquela guerra lá, Menelau vai atrás do príncipe de Troia, porque ele tinha pego a Helena, a sua esposa. Tudo bem, assiste o filme que também já ganha um tempo de que lê o livro. E aí os gregos estão tomando um pau dos troianos. E aí o Ulisses tem aquela ideia, vamos fazer o cavalo de Troia. Bom, aí você vê todo o resto da história. Nisso, Ulisses fala, agora eu vou para casa, o meu lugar é em casa. E aí, quando ele está indo para casa, isso é mitologia, ele acaba portando então na ilha dos Ciclopes, porque ele precisa de pegar alimento, ele precisa pegar provisão para a sua viagem. E quando ele está ali, ele tem um entreveiro com o Ciclope, e ele acaba furando o olho do Ciclope, o que é um grande problema, né? Porque o Ciclope só tem um olho, mas tudo bem. Ele fura, Ciclope na mitologia grega é filho de Poseidon, o deus dos mares, e ele vai reclamar com o pai dele, né? Um mimimi danado. E Poseidon toma as dores do seu filho, e o que ele começa a fazer agora? Ele começa a atormentar a viagem de Ulisses, ele começa a prejudicar a sua viagem, até que ele acaba naufragando na ilha de Calipso. Já ouviu falar desse nome? Ele acaba naufragando na ilha de Calipso, certo? Aí você sabe de onde surgem os nomes, viu, irmãos? Né? E aí, quando ela está ali, o que Poseidon quer que Calipso faça? Calipso é uma deusazinha de terceira categoria na mitologia. Ela fala, prende Ulisses aí, dá seus pulos. Então Calipso começa a dar em cima de Ulisses, ela tem as suas ninfas, aquilo seria um paraíso para qualquer homem, não é assim? E ela fica ali dando em cima de Ulisses e a coisa não dá certo, até que chega um momento em que ela diz assim, fica comigo, vamos fazer o nosso Chimbim e Joelma. Tudo bem. Fica comigo que eu te ofereço a imortalidade. Eu te ofereço, você é homem, eu te ofereço a imortalidade. O que era isso? Ela estava oferecendo a ele ser um deus, porque só os deuses eram imortais. E aí Ulisses dá uma resposta que é extraordinária. Ele diz assim, é preferível a vida de um homem no lugar certo do que a vida de um deus no lugar errado. E dali ele fica pedindo na história, né? Até que Zeus então intervém lá, manda Homero para que vá lá e libera, e ele vai embora para casa. Porque ele quer estar com a sua esposa e com os seus filhos, ele quer estar no lugar certo. E eu quero dizer para você que está aqui hoje à noite, tem um lugar certo para você. Os homens que estão aqui me ouvindo hoje à noite, escute o que eu vou te dizer. O lugar certo para você, homem que está aqui, é na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos.
O seu lugar, esposa, é na sua casa, com o seu esposo e com os seus filhos. O seu lugar é dentro do seu casamento. O seu lugar, jovem, enquanto você não casar, é na casa dos seus pais. O seu lugar não é no bar, o seu lugar não é na balada, o seu lugar não é na boate, o seu lugar não é na confraria, não é na roda dos escarnecedores. Tem um lugar de bênção para você. Vai para o lugar certo. O seu lugar é na casa do Senhor. Se você pode, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho, nem é errá-lo, nem nada de ninguém, tudo bem? Mas vamos ser um pouquinho coerente. Assim, se tu vai no mercado, você vai na farmácia, você pega fila, você faz aquilo outro. Na hora de ir na igreja, você fala, eu não vou na igreja. Na igreja eu acho que tal. Seja coerente. Se você não vai em lugar nenhum, é isso. Nós nunca vamos forçar ninguém a vir na igreja, longe de nós. Você não pode, não quer, tudo bem? Mas o que a gente percebe é que, às vezes tem um certo, vai em tudo que é lugar. Vai em tudo que é lugar errado. Mas na igreja, não. A igreja é lugar de bênção, irmãos. Amém? Nós nunca vamos forçar ninguém, não vamos discutir, não vou discutir com ninguém. Pastor, eu não quero ir na igreja. Não tem problema. Só sonde o seu coração se você não está indo num monte de lugar que você não devia ir, e no lugar que você devia ir, você não está indo. Louvado seja Deus. Isso aí. Essa é minha opinião. Antes que você fale, a igreja pensa assim, não, esse sou eu falando, tá bom? Como diria Paulo, digo eu e não o Senhor, tudo bem? Se a gente quer viver certo, precisa das pessoas certas. Paulo vai dizer, 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse uns aos outros é fundamental na vida cristã, a maneira como a gente desempenha esse relacionamento com as outras pessoas. Quando você tem as pessoas certas na sua vida, as pessoas honestas, elas vão te dizer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. E não tem coisa mais chata nesse mundo de hoje, que você não pode mais falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, que elas ficam chateadas. Você só pode dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, você tem que ser politicamente correto, você tem que elogiar todo mundo, e quando você fala uma verdadezinha só que seja, aí começa tudo aquele discurso que a gente já sabe de cor e salteado. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 27:6, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A gente tem que ter ao nosso redor gente que se sujeite ao Senhor. Paulo está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diz Paulo em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes, porque toda pessoa carrega consigo um potencial de influência. Toda pessoa carrega consigo um potencial de influência. Irmãos, eu não estou falando para você sair do mundo, tá bom? Vai para o mundo, modo de dizer, tudo bem? Jesus falou isso, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Esteja cercado pelas pessoas que te trabalham, esteja cercado pelos seus amigos de faculdade, e esteja, mas eu estou falando quem são as pessoas com as quais você partilha a vida. Quem são as pessoas com as quais você influencia, as quais você deixa de te influenciar? Um exemplo simples para a gente ir para frente, Jó e o paralítico do capítulo de Marcos. Jó está cercado por um monte de amigo da onça. Jó está cercado por um monte de amigo da onça, tá certo? Falei certo? Falei Jonas? Não, Jó, certo? Então ele tem uns amigos ali que você vê em Jó 42, versículo 7, depois Deus vai dar um ralo por fim nele. Mas assim, eu estou muito chateado com você, porque nem você, nem aqueles outros dois infelizes falam nada certo a meu respeito. Esses eram os amigos que Jó tinha. Eles não falavam nada certo a respeito de Deus. Aí você vai ver o paralítico, que tinha 4 amigos, enquanto Jó tinha 3, que não falava nada certo a respeito de Deus. O paralítico tinha 4, que a Bíblia diz, deram um jeito de colocar ele na presença de Jesus. E a palavra do Senhor diz, quando Jesus foi curar o paralítico, diz assim, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, levanta e anda. O paralítico tinha amigos de fé. Tinha gente boa do lado dele. Eu quero te dizer então, que dependendo das pessoas que estão à nossa volta, dependendo das pessoas que te cercam, alguém paralisado, cercado pelas pessoas certas, pode voltar a se movimentar. Mas alguém que se movimenta, cercado pelas pessoas erradas, pode vir a se paralisar. A gente tem que se cercar. Quem são suas influências? Ruth tinha Noemi, Paulo tinha Silas, Paulo tinha Lucas, Davi tinha Jonatas, Elias tinha Eliseu, Maria, Marta e Lázaro estavam ruim de amigo, o amigo deles era Jesus. Quem são suas influências? Quem são as pessoas? Pare de ouvir as pessoas erradas como Roboão ouviu. Roboão é filho de Salomão, sim ou não, irmãos? Não está na Bíblia isso aí? Irmãos do céu, dá medo, hein? Roboão
Salomão morre, Roboão se levanta, ele vai ser o rei da nação. Aliás, Roboão é um péssimo nome para um político. Não é? Roboão. Como é o nome do seu presidente? Roboão. É um péssimo nome. E aí ele ascende ao trono, e aí os conselheiros mais antigos falam assim: ô Roboão, o seu pai barbeirou no final da vida. Tem muito imposto na nação. Dá uma aliviada, parece o Brasil, né? E aí ele ouve, ele fala: vai se aconselhar com os jovens. A Bíblia fala que ele vai se aconselhar com os gurizão que cresceu com ele. E aí, o que vocês acham? Eu faço o que essa velha arada está falando? E aí? Aí eles falam assim: rapaz, você tem que pegar o rei. Diga a esse povo que o seu dedo mindinho será mais pesado que o lombo do seu pai. E é isso que ele faz. Primeiro ato de governo, aumenta os impostos da nação, duro, rígido com a nação. O que aconteceu? Rachou a nação no meio. Primeiro ato de governo, dividiu a nação no meio, a nação no meio. E é dali que surge o reino do norte e o reino do sul. Aliás, no reino do sul, que é chamado de reino de Judá, não ficou só a tribo de Judá. Qual outra tribo que ficou, irmãos? Qual? Benjamim. Eu só falei isso para dizer que o nome do meu terceiro filho é Benjamim. Foi só por isso que eu citei isso. Tudo bem? Vai se chamar Benjamim, que significa filho da mão direita, filho da destra. Não tinha nada a ver com a palavra, era só para falar que o nome dele vai ser Benjamim mesmo. Então a tribo fica ali. Ouviu as pessoas erradas. Ouviu as pessoas erradas. Se a gente quer viver certo, a gente precisa das pessoas certas. A gente precisa do foco certo. Olha o que ele diz no versículo 17, na parte final do versículo: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? Isso é o foco da nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Voltando para a história de Jó, a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele mudou o seu foco. Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó teve um momento que ele parou de ser carcomido pelas suas próprias necessidades. Teve um momento em que ele voltou os seus olhos para os outros. Quando ele parou de pensar somente em si, quando ele parou de pensar somente nas suas feridas, somente nas suas dores, somente no seu caos, somente o quanto ele estava passando uma situação difícil, o quanto ele precisava de uma visita do pastor da igreja, o quanto ele precisava que orassem por ele, quanta desgraceira e tal. E que ele falou assim: cara, mas de tudo eu ainda posso fazer algo por alguém, eu posso orar pelos meus amigos. E a Bíblia diz que quando ele volta-se então a orar pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó e lhe restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Deus estava olhando o coração de Jó e viu que ainda havia beleza, ainda havia o foco certo. E o foco certo, uma das grandes vontades de Deus para a nossa vida, irmãos, é que a gente não viva para nós mesmos, mas que a gente viva por e para os outros. Quantos creem nisso? Digam amém. Viver para os outros, para alcançar os outros. Sabe aquela história do caipira, mão de vaca? O caipira era bem mão de vaca. E um dia um amigo dele foi lá na casa dele e falou assim: ô compadre, se você tivesse 6 fazendas, você me dava uma? Claro. Compadre, se você tivesse 6 carros, você me dava um? Claro. E se você tivesse 6 camisas, você me dava uma? Ele disse: não. Mas por quê? Ele falou: porque eu tenho 6 camisas. Entendeu? Senhor, se eu ganhasse 10 conto por mês, eu ia dar um dízimo daquele. Aí eu ia dar oferta missionária. Aí eu ia ajudar os pobres. Aí eu ia nada. E quem não ajuda com 1.000, não ajuda com 10.000. Não é a quantidade, é o coração. Não é a quantidade que faz o coração que faz a quantidade. A gente tem que aprender a voltar a nossa vida para os outros. A história de 1 Reis 17, irmãos, quando Davi chega na casa da viúva em Sarepta. Quando ele chega na casa da viúva, ele chega e fala assim: faz-me alguma coisa para comer. Só que a viúva só tinha um bocado de farinha, um pouco de azeite, e ela já tinha decidido: vou fazer como eu como meu filho e a gente morre. E aí ela está nesse momento, chega o homem de Deus, e ela está ali com uma semente e com uma necessidade. Ela tem uma semente para colocar na vida do outro, e ela tem uma necessidade sua, legítima, para suprir. O que ela fez? O que ela fez? Supriu o outro. E a Bíblia fala que daquele dia em diante, durante vários anos, Deus multiplicou, Deus multiplicou, Deus multiplicou, Deus multiplicou, Deus multiplicou, Deus multiplicou e Deus multiplicou, porque aquilo que você guarda na sua mão morre com você, mas aquilo que você coloca nas mãos de Deus, Deus multiplica para a glória dele. Creia nisso em nome de Jesus. Creia, nós estamos ensinando isso há quanto tempo aqui na igreja? Para de comer semente. Deus te dá pão, mas Deus te dá semente.
Começa a dar para a semente os destinos que elas têm que ter, e a semente tem que ser para o outro. Nesse tempo de pandemia, irmãos, o povo de Deus não pode ser um povo que se fecha em si mesmo, que fala assim, cada um com seus problemas, nós vamos ficar aqui, eu vou estocar arroz, eu vou ostentar nessa minha vida. Eu vou aqui, e cada um, e eu, e esse não é o foco da Bíblia. A Bíblia fala assim, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho. Quanto mais amor de Deus há no nosso coração, quanto mais vontade de Deus há no nosso coração, mais a gente quer dar. É a história de William Booth, que foi o fundador do Exército da Salvação. Quando o Exército da Salvação já havia ganhado uma certa notoriedade no mundo, William Booth foi chamado para falar em uma grande formatura, salvo engano, acho que de Harvard. E aí, todos estavam esperando o momento em que ele ia dar aquele discurso na formatura, porque era o fundador do Exército da Salvação. Chegou o momento dele dar o seu discurso, ele então se levantou do seu lugar, foi até o púlpito, até a tribuna, olhou para todos naquele dia e disse apenas uma palavra: outros. Voltou e se sentou. Outros. Irmãos, por tudo que é de mais sagrado, está na hora da gente parar de pensar só em nós mesmos e a gente começar a pensar nos outros. Por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, de privação, de incerteza, eu quero te dizer, por mais duro que sejam os dias, sempre nos sobrará uma semente na mão. E a gente tem que pensar, como eu posso ser uma bênção na vida do outro? O que eu posso passar para frente? Como que eu posso partilhar a minha vida? E no dia em que você começar a pensar nos outros, você vai entrar em outra dimensão com Deus. Você crê nisso? Diga amém. Vai entrar em outra dimensão. Quando você parar de se preocupar só com você e começar a se preocupar com os outros. Mantenha uma semente na mão, independente da sua necessidade ou da situação que você esteja passando. Se nós quisermos viver certo, os meninos do louvor podem vir se quiserem. Se a gente quiser viver certo, a gente precisa ter o tempo certo. Olha o que Paulo diz, no versículo de número 16, olha o que ele fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 8, versículo número 6, porque para todo propósito há um tempo e um modo. Anote o que eu vou te dizer, propósito na Bíblia está diretamente ligado ao tempo. Propósito na Bíblia está diretamente ligado ao tempo. Quantos creem aqui que Deus tem um propósito para a sua vida? Digam amém. Não, levanta a mão bem alta e diga eu creio. Todo propósito de Deus está intimamente ligado com o tempo de Deus. Tem um tempo certo para todo propósito. E a gente tem que andar nessa vida discernindo o tempo certo. Olha o que ele diz, quando ele fala para os discípulos, fiquem, é lugar certo. Fiquem, é orientação certa, direção certa, informação certa. Fiquem em Jerusalém, lugar certo, até é tempo. Por quanto tempo? Até que vocês sejam revestidos de poder, fonte de poder certo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, os outros. Percebe como a Bíblia, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, sim ou não? A Bíblia é extraordinária, e ele diz, fiquem em Jerusalém até. Se a gente quer ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida, a gente tem que discernir o tempo de Deus. Tem uma história de quando as ferrovias, os americanos copiaram a ideia das ferrovias da Europa e trouxeram as ferrovias para os Estados Unidos. Só que eles tiveram um problema inicial, que era o quê? As pessoas não tinham relógio. Então o marcador de tempo era o sol. Quando você tinha o sol mais ou menos aqui em cima de você, você falava meio-dia. E aí então colocava um relógio lá no campanário da igreja, meio-dia. Só que a cidadezinha aqui do lado, o cara olhava e falava, meio-dia e 10. Aí a outra cidadezinha aqui já era meio-dia e 20, porque não tinha, entendeu? Uma marcação única. E o que começou a ver? Os trens se desencontravam. Porque falava, o trem passa aqui meio-dia, mas não é meio-dia. E aí na outra cidade já era outro horário, de onde ele tinha saído era outro horário. Então começou a haver uma série de desencontros. Aí a ferrovia baixou um horário. Não, o horário oficial é esse aqui. E aí todo mundo diz, ótimo, agora vai resolver. E por incrível que pareça, muitas cidades não quiseram. Eles falaram assim, não, o nosso horário sempre foi esse e esse é o horário. Muitas cidades só se adaptaram a um horário só no dia em que, na Constituição dos Estados Unidos, foi colocado que o horário das ferrovias seria o horário padrão da América. E a coisa conseguiu se unificar. Lendo essa história, eu falo assim, gente, parece a gente. Deus está falando assim, acerta o seu relógio com o meu. Você fala, não quero. A gente está assim, Senhor, é tempo. E Deus está dizendo, não é. Acerta o seu relógio com o meu. Deus tem o tempo certo para a nossa vida. Quantos creem nisso, digam amém. Deus, irmão, não se atrasa. A ampulheta de Deus não entope. Deus não se esqueceu de você e da sua casa. Você crê nisso?
Deus não se esquece, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não dormita, Deus não pestaneja, Deus não esquece de ninguém, Ele sabe o tempo certo de cada coisa. A Bíblia diz em Gálatas capítulo número 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Cristo, na hora certa. E eu quero te dizer em nome de Jesus, é tempo da gente sincronizar o nosso coração com o coração de Deus, é tempo da gente sincronizar o relógio da nossa vida, o tempo da nossa vida com o tempo de Deus. Davi disse no Salmo 31, versículo número 15, Senhor, os meus dias estão nas tuas mãos. Você tem fé nessa noite para dizer, Senhor, eu quero entregar o meu tempo nas tuas mãos? Quanto tem essa fé? Vai ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você pode levantar os seus braços aos céus, em nome de Jesus, abre os seus braços aos céus. E nessa noite você pode no seu lugar dizer, Senhor, eu quero entregar meu tempo nas tuas mãos. Eu acho que está tardando, eu acho que está falhando, eu acho que o Senhor se esqueceu, mas essa noite eu quero entregar os meus dias nas tuas mãos. O meu Deus não falha, aleluia, aleluia. Fiel é aquele que prometeu para cumprir. Abraão poderia ter pensado, Deus se esqueceu. Não, Deus estava trabalhando, Deus estava dando a informação certa para Abraão. Deus o tirou da sua parentela, Deus colocou ele num outro lugar com outras pessoas. Deus mudou a sua identidade, Deus o estava se fazendo se tornar, antes de receber a promessa, o pai da fé. Se conectaram à fonte de poder, e no tempo certo, Deus cumpriu a sua promessa, aleluia. Deus cumpre os seus propósitos, Deus cumpre, Ele vela em cumprir a sua palavra. E eu quero te dizer, se tem um tempo que a gente tem que acertar na nossa vida hoje, que a gente tem que acertar agora, é tempo de servir ao Senhor, diga amém. É tempo de servir ao Senhor, e é tempo de servir agora. É tempo de nos enchermos do Espírito Santo de Deus, e esse tempo é agora. E eu quero te dizer, a você que talvez chegou aqui hoje à noite se arrastando, chegou aqui titubeando, chegou aqui arrastado nesse lugar. A Bíblia diz, nós começamos lendo, e eu termino essa palavra dizendo aquilo que Paulo disse aos Efésios em 5,14. Ele diz, por aquele que diz, quem diz é o Senhor a seu respeito, desperta, aleluia, desperta, 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 ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, aleluia. Nós queremos viver abundantemente, viver mais. Senhor, Tu vieste para que tivéssemos vida, e a tivéssemos abundantemente. E eu quero dizer, homens, mulheres que aqui estão, meninos e meninas, jovens e adolescentes, aqueles que nos acompanham de suas casas, receba poder para viver em nome de Jesus. Receba poder para viver, receba poder para viver abundantemente para a glória do Senhor. Satanás e suas tramas vêm para roubar, matar e destruir. Mas um crente cheio do Espírito Santo não teme o dia de amanhã. Um crente cheio do Espírito Santo não teme as obras de Satanás, porque ele está conectado à fonte de todo poder, aleluia, porque ele sabe que Deus tem vida e vida abundante para ele, e em ele, nele, no seu poder e na sua graça nos moveremos. Recebe vida, meu irmão, para a glória do Senhor. Minha oração por você hoje é que Deus te incomode, é que Deus mexa com o seu coração, aleluia, que Deus incendeie a tua vida em nome de Jesus.